absurdamente simples, com incentivos 100% alinhados com o cara que paga as minhas contas no fim do dia. As pessoas pagam para saber o que a gente pensa do mercado, para ler as nossas análises e consumir as nossas opiniões. E a gente é leal a elas. Não tem patrocinador, não tem interesse terceiro. Então, me agrada esse modelo simples, é uma empresa lucrativa. E o meu endgame é acelerar a hiperbitcoinização. O Bitcoin e as criptomoedas mudaram a minha vida. Eu não acho que elas são uma ferramenta para tu ficar rico, mas sim uma ferramenta para tu ficar livre. Mudaram a vida de muita gente na minha família, de amigos próximos de mim. E eu acho que quanto mais eu puder fazer para que mais brasileiros entendam os benefícios desse fenômeno que está acontecendo, mais o meu propósito aqui vai estar sendo cumprido. Então é menos o Brasil se tornar protagonista incrível, e mais os brasileiros entenderem que aqui tem um caminho para eles se libertarem, enriquecerem e serem mais felizes. Então vamos aproveitar o Felipe antes que ele vá morar num Seastead ou no Ancapistão. Exatamente. Numa ilha e por aí vai. Sempre tem essa brincadeira, né? Mas você sabe que, bicho... Se eu estivesse numa ilha hoje, eu não estaria tão realizado quanto eu tô espalhando a palavra do Satoshi Nakamoto, sabe? Legal. Um dia talvez chegue esse momento, mas eu ainda tenho bastante chão para percorrer aqui. Lugares para falar. Exatamente. Entendi. Ô, Francisco, e o Blockchain Rio, cara? Esse ano foi a quarta, né? Que você falou. Foi a quarta. A terceira no Rio, né? Uma foi em São Paulo, no passado a gente fez. Tem mais o quê? Mais umas 10? Vamos lá. Como a gente está falando que o Web3 é um mercado que é, além de muito promissor, é um mercado que está nascendo, de certa forma. Tô falando merda? Nascendo, né? Eu concordo. Bom, quarta edição parece que, tá no começo, né? Tá no começo, mas se puder eu vou estar fazendo isso nos próximos 30 anos, né? Já acontece, é um ecossistema, né? A gente não tem esse olhar de evento, tem um olhar de foundation mesmo em prol da adoção da tecnologia. Significa que a Blockchain Rio existe antes de existir o evento? Existe. Na verdade, o evento ia começar em 2021, a pandemia não permitiu que acontecesse. Mas assim, pra você ter ideia, esse ano é o 5º evento que a gente realiza, né? Então, ele é o maior de todos, é o grande encontro do ecossistema todo, mas a gente faz vários meetups. Fez no Nova Bra, fez no Inter em BH. Entendi. E faz ao longo do ano várias ativações no Brasil inteiro. Conectar empresas com empresas para sair uns negócios muito loucos. Todo mundo, empresa com empresa, é patrocinador com projeto social, é fundo com startup, é uma foundation, né? Esse olhar de fundação sem anuência do Ministério Público. Por enquanto. Pô, Seasteads, porra. É isso, é o caminho certo. Você sabe que uma das tendências de futuro que a galera mais tá falando em cripto agora é a dos estados na nuvem, cidades privadas. Network States. É mesmo? Vamos entrar nessa pira aí. Me conta um pouco disso aí. Todo mundo curte um Ancapistão. Um Ancapzinho, todo mundo quer. Isso aí é o Ancapistão. Pois é, se tu tá na Web3, se tu é um cara estudado em Web3 em 2024, tem um pezinho lá no Ancapistão. Tu já foi para pelo menos um evento de uma Pop-Up City, que é uma cidade efêmera que o pessoal que estuda essas cidades privadas está começando a organizar agora. Que porra é essa, cara? Então, já tem vários projetos que levantaram dezenas de milhões de dólares de investidores de risco, pessoas acostumadas com retornos de VC mesmo, de empresa de tecnologia. E esses projetos aspiram comprar terra em lugares idílicos e construir novas sociedades. Você leu Ayn Rand, A Revolta de Átomos? Já deve ter ouvido falar, né? Já. Quem é John Galt, né? O pessoal... John Galt é o protagonista da história da Ayn Rand, que é o cara que some lá e leva as mentes brilhantes da sociedade dele. Em cripto, fala-se muito disso, né? O Bitcoin, a Ethereum, essas criptomoedas criaram formas da gente se organizar, cooperar, codificar sistemas de regras paralegais, só que esses sistemas ainda estão na nuvem. Eles ainda não transpiram, não se manifestam no mundo físico. Mas o pessoal está começando a criar cidades para prototipar na vida real esses sistemas de leis, de regras econômicas no mundo de carne e osso. Então, tem uma cidade que chama Praxis, que eles estão tentando construir no Mediterrâneo. Tem algumas na Costa Rica, em outros lugares. E a ideia... Tem alguns autores que brincam... Agora. Tem uma no Brasil. Tem um projeto de uma no Brasil. Tem alguns autores que brincam com a ideia de você fazer estados que começam na rede e depois se materializam no mundo. Uma pergunta, uma provocação. O Bitcoin existe há 15 anos. Você acha que não tem nenhum país no mundo que o Bitcoin vai existir por mais tempo que esse país? Certamente o Bitcoin vai existir por mais tempo do que vários países, não? Porque assim, eu já escutei uns caras falando assim, porra, beleza, vou colocar meu patrimônio vou comprar Bitcoin, não sei o que, mas porra, mas aí dá uma merda na internet.
Irmão, deu uma merda na internet, fudeu já tudo já, meu irmão. Mas deu semana passada, os bancos saíram do ar e o Bitcoin não saiu do ar. Não, mas assim, o papo, vamos lá, acabou a internet, acabou a humanidade. Irmão, Agora, eu quero saber né? onde é que eu acho água. Eu não tô preocupado com minha carteira. Eu É. quero saber de comida, Meu irmão, de água. porque assim, meu pra irmão, dar uma porra. merda que acabou a internet, deu uma merdaça. Merda global, né? É outro tipo, não vai estar preocupado com outras coisas. É isso. Porra. Cara, mas assim, eu queria voltar nesse assunto de network states que eu acho fascinante, assim, eu acho que o Felipe falou um ponto legal, cara, tem um cara chamado Balad, né, esse cara, ele até, enfim, ele era CTO da Coinbase, enfim, é um investidor super renomado e tal, e ele lançou um fundo gigante agora para investir só nesses projetos, né. E tem até uma empresa aqui no Brasil que é bem interessante, que é a Tools for the Commons, né. O que esses caras fazem? Eles não estão construindo uma cidade dessa, uma network state. Eles são basicamente um framework operacional, né? Então eles estão lá organizando toda a operação dessas novas formas de organização socioeconômica, que são essas network states. E isso tem a ver com mercado imobiliário, tem a ver com mobilidade urbana e tem a ver também com registro de... né? O cara nasce e quer ter aquela cidadania daquele network state. Tem o quê? Um registro digital, né, daquela pessoa. Uma vez que você tem aquela identidade digitalizada, né, você tem o registro de posse, né, então imóveis, né, registrados no nome daquela pessoa. Bom, se essa pessoa tem essa identidade digital, bom, a gente pode ter um sistema de governança, votação, né, eleições, né, de forma descentralizada. Então, assim, esse pessoal da Tools for the Commons está fazendo um projeto super legal. Eles têm um projeto da IP City aqui no Brasil, que é uma network state aqui no Brasil. Tem um projeto também em Honduras, né, a Próspera. Tem um projeto na Tanzânia também, que é o Our World, que se chama. Então, assim, é uma empresa... o fundador é um francês que mora no Brasil há muito tempo. E eles são esse framework operacional, né? E, cara, o que é legal desse mundo de network states é que... É legal falar de forma genérica, assim, mas é legal tangibilizar um pouco, né? Assim, porque realmente network states pode ser qualquer tipo de organização socioeconômica. Pode ser uma zona franca, tipo uma zona franca de Manaus, né? Ou seja, uma zona em que você tem uma condição fiscal ali, né? De impostos ali mais favorável para um dado momento. Você tem, de repente, incentivos para você atrair aquelas pessoas, não só tipo o imposto federal, mas eventualmente tem outros. Mas isso ainda precisa de um lugar físico. Não Exato. precisa. E aí, ou não, né? Na verdade, é o que o Felipe falou. De repente, você pode ser uma pop-up city, né? Ela existe por um período e depois ela acaba. Ela pode ser uma cidade que, na verdade, isso aí é o que você falou. É piração total. Tá? Pode Parece ser um pouco guerrilha, parece um troço. Mas essa é a origem da parada. Pode ser uma cidade, olha isso, pode ser um co-living, pode ser um prédio que as pessoas dividem, pode ser uma cidade que não é física, que tô eu aqui no Brasil, tem um cara na França e um cara na China, a gente vive na mesma cidade. Por que cidades têm que ser geograficamente delimitadas? Tipo, aí começa a viagem. Aí foi foda. Quem disse isso, né? Então, Quem disse que a gente tem que estar junto pra ser uma... Quem disse que São Paulo tem que estar tudo no mesmo lugar no planeta Terra? É isso. Mas a gente tá comentando numa perspectiva privilegiada aqui. Por exemplo, qual que é a utilidade e a necessidade de você ter estados paralelos? Um exemplo, no Myanmar, os caras estão sob um governo militar já faz uns 70 anos, sei lá, desde 1950, 60, eles vivem em estado de guerra civil praticamente constante. E de uns anos para cá, a oposição tem conseguido se organizar muito através de cripto. Então, eles arrecadam doações em stablecoin, o SDT. Os caras são viciados em loteria no Myanmar. Eles criaram uma loteria versão cripto, onde a arrecadação vai para os rebeldes, vai para a oposição. Então, eles estão criando todo um sistema paralelo de financiamento de uma estrutura de oposição para tentar ganhar fôlego na luta contra o regime. O governo de Myanmar, por exemplo, não consegue bloquear o acesso a essas ferramentas? As ferramentas financeiras tradicionais, sim, mas a USDT, por exemplo, não, entendeu? Porque é uma criptomoeda que vive numa blockchain pública não permissionada. Então, aí o cara pode acessar isso, por exemplo, o governo vai... Ele pode bloquear o IP, talvez. Isso, então, perguntas idiotas, vai. Perguntas idiotas. Vamos lá. O cara pode pegar e bloquear assim, todos os sites ou todos os lugares que você consegue acessar, você conseguiria acessar uma carteira, dá para os caras bloquear essa porra toda e te travar para fora do sistema, sem ter que mexer no sistema. Uma pergunta idiota. Mas vai lá, não é idiota não. Tecnicamente dá, mas você sufocar o país de internet, né, não é uma coisa que dá para fazer para sempre, senão tu tá dando tiro no pé.
Então até dá. E mesmo que dê, tu inibe a capacidade das pessoas transacionarem aquele recurso. Mas tu não inibe a capacidade das pessoas portarem aquele recurso. Exato. Então se o cara arrecadou criptodólares, stablecoins, que é uma moeda que vive numa blockchain, mas vale sempre $1, mais estável que o Bitcoin, tu pode até cortar a internet do cara, ele não vai conseguir transacionar, mas a hora que a internet voltar, ele consegue, entendeu? E mesmo quando não tem internet, ele consegue até transacionar, se ele precisar mesmo, em papel ou via rádio. Tem jeito de tu transacionar cripto via rádio. Então não existe censura permanente. O cara em não cripto. consegue te travar pra fora de forma perene. Vai ficar bem menos prático, mas assim, travar. Entendi. E tem, assim, se for estar pensando de uma forma mais superficial, você tem os VPNs, né? Os túneis, né? Que você cria, tipo, que na verdade você roteia a sua conexão para outro país, como se ela estivesse saindo daquele país. Você está aqui nesse país, mas na verdade aparece como se ela estivesse indo para. Então, tipo assim, você consegue fazer esse tipo de caminho, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm bastante bloqueio, né? Para empresas assim, de cripto, né? Mas assim, certamente tem muito americano tradando cripto, né? Assim, então, assim, o dinheiro, cara, como. o dinheiro acha um caminho, né? Sempre Isso é uma máxima. E tem vários casos nos quais cripto empodera movimentos que localizam o poder, né? Descentralizam o poder, que nem passam por moedas. Por exemplo, na Catalunha, alguns anos atrás, teve um pico de tensão ali no movimento secessionista, separacionista, de forma que o governo federal espanhol proibiu qualquer tipo de eleição ou manifestação contrária à secessão da Catalunha. Aí os caras queriam votar, fazer um referendo entre a população da Catalunha mesmo. Vocês querem separar num país novo ou não? E não podia, porque era proibido pelo governo, pelo status quo. Aí eles foram lá, usaram uma rede de cripto, que chama IPFS, onde eles conseguiam postar a votação de forma que ninguém conseguia derrubar. Então, pelo menos eles conseguiram gerar atas, gerar resultados. A gente está vendo agora com a Venezuela, né? Quão importante é tu ter atas. Pelo menos eles conseguiram gerar uma notificação ali formal, uma manifestação da vontade do povo, tá ligado? Que é uma coisa que, se não fosse essa tecnologia imparável, talvez eles não pudessem. Então, no geral, eu acho que, olhando mais para frente aqui, né? Além dos casos de uso de curto e médio prazo, de novo, cripto reequilibra o balanço de poder entre o indivíduo e a corporação ou o Estado. E isso é uma tendência localizadora de poder. É mais poder para o indivíduo, mais poder na nossa mão e menos na mão do homem de terno e gravata. Isso é muito bom no longo prazo para todo mundo que se envolver. Cara, eu acho... Você usou um termo aí, imparável. Isso significa que essa tecnologia, ela tem características que nos empoderam a partir do momento que a gente entende como elas funcionam, ou elas nos empoderam independente disso. A partir do momento que a gente entende. A tecnologia não é boa nem má, né? Muito menos neutra, como diria algum autor de ficção aí que eu não lembro quem. Verdade. Mas o Bitcoin também pode ser usado para financiar atividade terrorista. Total pode. Mas pode fazer com real também. Exato, né? exato. O Bitcoin não se importa se você é homem, mulher, um cachorro ou um robô. Tem esse ditado que eu gosto bastante. Não interessa. E às vezes, quanto mais ele é usado por pessoas que a gente despreza, mais ele se prova uma ferramenta verdadeiramente neutra e a política. O teste mesmo da liberdade de expressão, da liberdade transacional, é tu ver alguém fazendo uma coisa que tu não aprova com aquela ferramenta ali e tu falar, não, beleza, mesmo assim eu valorizo o direito desse cabra falar o que pensa ou transacionar com o que ele quiser. Então, a hora que tá todo mundo amiguinho, é fácil valorizar a liberdade de expressão e de transação, né? Quando é contra os inimigos, aí é fácil. aí é pica, meu irmão. Né? Mas você tem que aprender a usar, tem que entender que a moralidade não tá na ferramenta, tá nas pessoas. Então é a gente que tem que... Como tudo, né? Como tudo. A gente que tem que, quando vê alguém fazendo uma parada que a gente acha errada, ir lá e questionar, ir lá e dialogar, ir lá e mostrar o exemplo certo. Porque o Bitcoin é neutro e a gente precisa de infraestrutura neutra num mundo em que tá cada vez mais polarizado. Porque senão daqui a pouco, velho, o cara discordou de mim, votou no cara do outro lado, não pode mais transacionar, usar Pix e usar banco. Porra, em que mundo que a gente vai viver, entendeu? Acho exagerada essa visão. Não acho que vai chegar a esse momento. Mas eu entendo todo o valor da coisa. Porra, o dia que chegar isso aí eu acho que vai... O dia que o cara... Que dia assim, às claras, o maluco falar...
Porra, tu é contra mim, meu irmão? Então tu não pode mais usar o banco. Aí vai gerar o Bitcoin, é um tiro no pé. Mas os caras já querem isso, esse é meu ponto de vista. Assim, eu vejo. Pô, você deve ver também, bicho. Às vezes você vê as pessoas comemorando atitudes que claramente pau que dá em Chico dá em Francisco. Às vezes aquilo ali vai se voltar contra ela. 100% Na mesmo. internet. Esse ditado não pode trocar? Desculpa. Caralho, velho. Qual é, Chicão? Você foi Porra. espirituoso Tu nessa. não quer tomar um pau? Não gosto desse ditado, ó. Vou trocar essa porra. A gente precisa se lembrar, porque se a gente for só... A internet tem um texto que é muito legal, que chama The Internet Original Sin, o pecado original da internet. Onde o cara volta 20 anos atrás e mostra que a gente se acostumou a acessar serviços de graça na internet, tipo redes sociais, em troca de vender todos os nossos dados para as grandes corporações. E que hoje é impossível desfazer esse hábito. Hoje a gente já consome tudo de graça. Você pode usar o Brave. É. Né? Então, Aprendi garoto, hoje. Você pode, aí exato. sim. Mas, tipo, você não. Sacanagem, não aprendi hoje não. Já usei o Brave já. É maneiro. Mas ninguém quer pagar pra usar o YouTube hoje, ou pagar pra usar uma rede social. Então a gente foi educado dessa maneira, tá ligado? Total. aham. E E, cara, e a gente também. A nossa sociedade, vamos falar da sociedade brasileira, uma sociedade que vive, de certa. Assim, em um grau muito maior que outras sociedades mais desenvolvidas, uma realidade de escassez. Que essa realidade de escassez, ela coloca a gente em situações que. Porra, meu irmão, eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, tá ligado? Então, assim, coisas acontecem porque a galera tá na merda, tá ligado? Aí o mecânico te fode. Porque ele tá na merda, meu irmão. E assim, não é defendendo o filho da puta, não. É tentando encontrar uma razão do porquê as coisas acontecem como acontecem. E assim, a maioria dos nossos mazelas é a escassez, né? E é mais do que a escassez propriamente dita, porque ela existe, e é inegável isso. Mas a mentalidade da escassez, tá ligado? É o lance de você, como você lida com isso, que acaba virando uma parada de quanto mais malandro, melhor. Senso de sobrevivência. Fudeu, assim, aí né? fudeu. Sobrevivência. Aí, meu irmão, aí é instinto, né? vendendo almoço pra pagar a janta, Total. um tirando do outro. É isso. E é difícil. Os bitcoiners falam muito de preferência temporal. O quanto que você consegue postergar a sua gratificação. Abrir mão do prazer imediato para ter o prazer amanhã ou depois de amanhã. Bitcoiner é tipo influencer. É tipo twitteiro. Quem tem Bitcoin, né? Tu é um bitcoiner? Eu sou Bitcoin. Todo mundo aqui é Bitcoiner. Não, menos Espero eu não sou menos você, Bitcoiner. né? Ainda. Você é Ainda. um no-coiner. Mas eu sou um no-coiner, mas eu vou resolver isso em breve. Tá bom? Estamos no caminho. Não existem no-coiners, somente pré-coiners. Pré-coiners. Sabe qual que é a minha pira? Eu tava falando pro Thiagão antes. Cara, eu queria entender essa porra. Porque assim, a partir do momento que eu entendo isso, como funciona... E cara, ó, já estamos com um sucesso aqui, a menos que eu esteja enganado. Porque, assim, quando você fala pra mim que o Web3 é sobre possuir, aí eu já consigo imaginar várias possibilidades. E não necessariamente de grana. Mas não excluem grana também, sabe? Isso. Então a gente pode. É possível que a Web3 proporcione um negócio, vou chamar de negócio, ou uma oportunidade que ela não é necessariamente baseada em ganhar dinheiro, mas ela não exclui a possibilidade de ganhar dinheiro. Então tudo isso é muito interessante quando a gente parte do ponto de a Web3 é sobre possuir. Isso já. Ninguém nunca tinha me falado isso. Então já tô melhor aqui do que quando comecei. Ó, tem umas perguntas da galera aqui pra nós Pô, também. legal, legal. A primeira é pro Felipe, inclusive. O Motoshima mandou. Salve, salve família. Felipe, seu curso Viver de Renda Cripto é sensacional. Tu pagou esse cara, não pagou não, Felipe? Tamo junto, Passou Motoshima. um Nós. estoquinho pra ele, né? Aí ele continua aqui. Conteúdo bom, prático, é mão na massa. E a sua plataforma de análise é muito boa. Parabéns pelo conteúdo e pelos ensinamentos. Nossa, o cara só coisa boa. Tô achando estranho já. Qual foi a Vai pergunta? pedir dinheiro agora, é isso? Dá como é que é? Um airdrop. No airdrop. O André HRF, eu conheço o André, gente boa demais. Fala, man, me preocupa um pouco falar sobre blockchains centralizadas, SaaS, talvez, mesmo que sejam arquiteturas derivadas de Ethereum ou qualquer outra, pois isso sai completamente